Graça e paz de Cristo, que o nosso Senhor Jesus Cristo traga paz ao nosso coração, sempre, sempre, sempre. O tema de hoje é uma vez salvo, salvo para sempre ou não. Isso é a divisão, a contenda entre os irmãos por essa posição, que uns dizem que são salvos para sempre, outros dizem que não. Então vamos entender um pouco sobre esse tema aqui, né? Essa divisão não pode haver, ok? Essa intriga não pode haver entre os irmãos, porque isso, o corpo de Cristo não pode ter isso. E o pensamento salvo para sempre e perde a salvação, temos que ver de qual ponto de vista que você está olhando. Porque são dois pontos de vista. O ponto de vista de Deus e o ponto de vista do homem. Há diferença entre eles. Ok? Isso é que nós temos que entender realmente qual é o ponto que nós estamos olhando. Porque por Deus, eu te digo já de imediato, não perdemos a salvação. Não perdemos do ponto de vista de Deus. Então vamos entender que eu vou falar agora do ponto de vista de Deus. Deus é onisciente, ele sabe de tudo, do início ao fim, tanto de nós como deste mundo. Tudo que vai passar, tudo que vai ser feito, como será o final de tudo isso. Ele não se engana, ele conhece a cada um de nós ao fundo, no fundo do nosso coração, ele nos conhece. Em Jeremias 1,5, diz o seguinte: antes que te formasse no ventre, te conheci. Antes de formar, já nos conhecia, tá vendo? Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísse da amada, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Ok? Então, ele já conhece Deus antes de nos formar. Então, ele sabe do nosso início e do nosso fim. Não que ele esteja manipulando a pessoa, fazendo do jeito que ele quer, escolhendo o que ele quer. Não é isso. Ele conhece, ele tem essa onisciência, então, sabe. Em Romanos 8, 29, diz o seguinte: porque os que dantes conheceu, aí de novo, dantes conheceu, quer dizer, antes nos conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus nos conhece, mesmo de novo falando, antes de nos formar. Então já nos conhece. 2 Timóteo 2,19, todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece, de novo, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ok? Então aqui de novo está falando que ele nos conhece. Jesus disse em Mateus 10, 22, o que está escrito lá, a fala de Jesus: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ok? Jesus falou: nós temos que perseverar até o fim. Não é simplesmente aceitar e estar salvo. Nós temos que perseverar até o fim. Não perde a salvação quem foi salvo verdadeiramente. Quando eu digo salvo verdadeiramente, que foi por Deus, ele conheceu, e como Jesus diz aqui em Mateus, que perseverar até o fim. Porque a gente pode estar vacilando no meio do caminho e perder realmente, sair desse caminho. Então a gente vai perder a salvação, porque Jesus disse: temos que perseverar até o fim. Okay? Temos que entender que Cristo não é a porta que temos que passar, é o caminho no qual devemos andar. Okay? Não é só passar pela porta, falar que está salvo e sair por aí, como se diz, podem dizer, né? Então temos que perseverar. 1 de João 2,6 diz o seguinte: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, Jesus falou que devemos perseverar. Se cremos em Cristo, somos imagem e semelhança dele, então nós temos que perseverar e andar conforme ele andou. Senão, não teremos a salvação. Deus conhece os seus. Não existe esse negócio dele escrever o nome seu no livro da vida hoje. Você peca, se não arrepende, demora a arrepender, Deus vai lá para falar: não, perdeu a salvação.
Aí se arrepende e torna a escrever. Você vem e faz de novo e torna a apagar. Não, Deus não faz isso. Ele escreveu uma vez porque ele sabe. Ele te conhece antes de formar e sabe o seu fim. Não que ele esteja manipulando a pessoa ou escolhendo as pessoas que ele quer. Porque a palavra está aí para todos. Então ele sabe. Então ele não faz isso. Ele escreveu uma vez, por ele já está definido, já está salvo para sempre. No ponto de vista de Deus, ok? Agora vamos para o ponto de vista do homem. Como o homem pensa. Então vamos ver realmente se procede conforme as Escrituras. Algumas pessoas precisam acreditar que são salvas para sempre. Se não acreditar assim, não terá paz no seu coração. Tá vendo? Às vezes a pessoa pensa como o ser humano tem o pensamento. Se não pensar que é salvo, não tem paz no coração. Aí fica ruim para a pessoa, vamos dizer assim, ele não vai ter o sossego, né, de estar caminhando. Outras pessoas acreditar que perdem a salvação para ter paz no coração. Ok? Se não acreditar desse modo, que perdem a salvação, deixam de ler a palavra, deixam de orar, deixam de se abster das coisas desse mundo, deixam às vezes de evangelizar, de ir à casa do Senhor. Então, para isso, eles precisam acreditar que vão perder a salvação, porque eles têm que perseverar até o fim da vida deles. Ok? Então, nós não podemos julgar a pessoa se ele está olhando pelo ponto de vista do homem, porque de Deus está claro que não perde. Porque, vamos falar, Deus não apaga e põe em volta, não. Vou deixar as perguntas aqui, para cada um pensa de um jeito. Primeiro, para uma pessoa que pensa que salvo, uma vez salvo para sempre, eu pergunto, se você não perseverar até o fim, está salvo? Conforme foi falado, Jesus falou, conforme o entendimento, uma vez salvo para sempre, só porque confessou a Cristo, Jesus falou que temos que perseverar, temos que andar conforme ele andou, é o que diz as Escrituras. Você que tem esse pensamento, uma vez salvo para sempre, pergunto, se você voltar ao velho homem, continua salvo para sempre? Se ele está salvo para sempre, voltar a fazer as besteiras do mundo está nos oferecendo, ok? Então não é um pensamento que eu deixo para vocês aí. Agora eu pergunto para os que perdem a salvação, que acreditam que perdem a salvação, você tem perseverado até o dia de hoje e vai continuar perseverando até o fim para não perder a salvação? Ok? A outra pergunta, você tem sido imitador de Cristo para não perder a salvação, como diz em Efésios 5:1. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Ok? Então, fica essas duas perguntas para cada um aí, para uma reflexão, né? Eu deixo uma pergunta para os dois pensamentos. Eu estou falando do pensamento humano, tá? O ser humano. Os dois pensamentos aí, que perde e que não perde. Sua definição quanto uma vez salvo, salvo para sempre ou não, você está baseando no ponto de vista de Deus ou do homem, quando se posiciona em um dos dois lados? Qual é o pensamento, em que você está focado? No pensamento de Deus, como eu já falei, ou no pensamento do homem, quando você posiciona em um desses dois lados e defende isso com unhas e dentes, como a gente fala, né? Ok? Então, deixa essas perguntas para uma reflexão, ok? Para a gente ter um entendimento melhor. Uma vez salvo, salva para sempre. Que algumas pessoas pensam desse modo. E eu vou estar mostrando realmente que eu não vejo desse modo. Nós perdemos sim a salvação, basta a gente querer. Então eu vou estar mostrando, falando um pouco sobre isso aqui agora. E antes de começar, vamos ver o que diz em Romanos 10:9, que diz o seguinte, a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou entre os mortos, será salvo. Ok? Então está aqui, eu fiz isso realmente. Fiz mais outras coisas, versículos que falam sobre isso, para a gente estar no caminho, tem que estar fazendo isso ou aquilo, para estar
firme e andar no caminho certo, porque existem dois caminhos, né? O de Deus e o do inimigo. Para andar no de Deus tem algumas coisas que tem que ser feito. E eu vou falar um pouco sobre o meu testemunho, alguma coisa aqui que vai mostrar que realmente, e eu vou deixar uma pergunta no final para vocês, principalmente os que acreditam, uma vez salvo, salvo para sempre. Pelo que eu vejo, quando a pessoa fala isso, que não tem condições de perder a salvação. Mas na mensagem passada eu falei, qual ponto você está olhando? O de Deus ou do homem? Mas vamos falar pelo do homem aqui, que ele que disse sobre isso, esse tema que não perde a salvação, porque já foi salvo uma vez. Eu confessei com Jesus como meu Salvador, tenho feito tudo como eu já falei. E um pouco do meu testemunho é o seguinte, eu vim do Espiritismo, eu caminhei um tempo, trabalhei, não frequentava, trabalhava, tive incorporação. Então é a coisa que Deus não concorda. Isso na palavra dele nos deixa isso bem claro sobre tudo isso. E fiz mais coisas, eu vou estar relatando aqui agora, que durante o período do meu casamento, minha esposa ficou 7 anos de adultério, eu já comentei sobre isso em outra mensagem, e para me ter, vamos dizer assim, para ficar mais fácil de entender, para me ter prazer nesse período de sofrimento, buscar um conforto, uma alegria, sei lá, o que possa ser aqui agora para ter um entendimento para vocês, eu fui para a internet para cobrir esse buraco, esse sofrimento que passava. E a internet não quer dizer que ela é ruim, ela tem um lado bom e tem um lado oculto dela, né? Vamos dizer assim, um lado que realmente estraga a vida de todo mundo. Eu fui para esse lado. E nesse período que eu estava, eu vou te dizer, assim, não é a alegria que eu acreditei, mas é a alegria que eu tinha nesse momento. Eu era feliz nesse período, mas nós sabemos, como cristãos, que isso é um tempo passageiro, é engano, mas eu vou trabalhar nessa parte, eu era feliz nesse período. E na internet, como eu fui para o lado podre, tudo que você possa imaginar, eu mexi na internet. Tudo. Então é um negócio que realmente não agradava a Deus. Ele me resgatou, já estava com quase 50 anos, me livrou de tudo isso, e foi instantâneo. Eu digo, como foi a conversão de Paulo, foi a minha. Saí de um ponto, fui para o outro, eu sabia conhecia os dois caminhos, sabia o que era e não tem retorno sobre isso. Mas eu estou falando sobre isso aqui agora, esse período meu vamos falar de sofrimento, né, de passar por esse período, e isso não é uma alegria, isso é condenado por Deus. Hoje que eu sou salvo, isso eu creio com todas as minhas palavras, creio com fé, tenho certeza absoluta disso, que sou salvo, mas eu não abro mão de estar na igreja, de estar lendo as escrituras, de estar buscando, estar conversando com Deus o tempo todo. Então, eu faço isso para que eu possa manter essa minha salvação, manter. Não é por obras, eu faço isso por prazer, porque eu gosto, e não quero voltar para esse mundo que eu estava. Aí, eu te pergunto, vamos falar agora sobre isso, se eu voltar para esse mundo que eu estava, eu tendo a certeza hoje absoluta, como quem diz, uma vez salvo, salvo para sempre, vai permanecer, eu vou permanecer em Cristo, realmente, minha salvação vai continuar, se eu voltar a fazer tudo isso que eu fazia antes, como eu disse, aquela alegria que eu tinha, eu vou voltar a ter aquela alegria, e essa alegria não compara com a que eu tenho hoje, que é em Cristo Jesus, mas vamos trabalhar por essa alegria que eu tinha. Se eu voltar para ela, fazer tudo que eu fazia antes, eu vou continuar tendo a minha salvação? Já que eu confessei a Jesus, já que eu faço, eu vou continuar indo na igreja, eu vou continuar fazendo, levando essa mensagem para vocês, mas voltar para aquele mundo que eu estava antes. Vocês têm certeza que realmente eu continuo salvo para sempre? Porque eu não creio nisso. Porque se eu fizer isso, eu estou fora do que diz a palavra de Deus. Ok? E vamos ler um versículo aqui, que está em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita,
porque larga é a porta espaçosa e o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que andam por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho, leva a vida e a pouco leva a vida. E pouco há que se encontre. Então você vê que para a gente passar é um lugar apertado e tem um caminho a percorrer. Não é só passar pela porta. Não é só você confessar a Jesus, como está nas Escrituras, e vai ser salvo. Mas tem um caminho a você percorrer. Ok? Então, mais um ponto que eu vejo que se a gente não percorrer esse caminho correto, nós perdemos a nossa salvação. Porque nós buscamos, não porque Deus quis, porque nós buscamos. O Salmo 139, versículo 23 e 24, vejo que Davi falou, mais uma vez, sobre o caminho. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha quem falou isso, uma pessoa que nós sabemos realmente estava salvo. Sabemos que Deus falou de Davi, ele é segundo o coração de Deus. Ele pede a Deus para sondar ele, ver se ele estava em caminho errado. Quer dizer, então é essa dedicação, essa entrega que nós temos que ter com Deus e ter essa dúvida realmente, se estamos andando no caminho certo, para que não possamos perder a nossa salvação. Ok? Então nós temos que ter esse cuidado. Tem um caminho a percorrer, não é só confessar e falar, estou salvo e vou voltar para o mundo, fazer tudo que quero, como eu já falei um pouco sobre o meu testemunho aqui. E vamos ver um versículo que está em 1 Coríntios 6, 9 e o 10. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus. Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, no 10, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Ok? Que Deus já estipulou, não sou eu que estou julgando, Deus já estipulou, esses não herdarão. Aí eu volto, que eu falei um pouco sobre o meu testemunho de tudo isso, apesar de eu estar salvo hoje, o Espírito Santo está dentro de mim, disso eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso, porque eu estou fazendo o que eu posso, tanto é que eu estou aqui hoje levando essa palavra de Deus para vocês, Ele tem me dado essas palavras para estar levando a vocês. Eu posso ser usado como a mula de Balaão, não resta dúvida, mas não, o meu caso não é esse, eu tenho certeza disso. Eu sou salvo, e vou manter, vou continuar caminhando no caminho, para que eu possa, no final, no julgamento, ter a minha vida eterna junto a Deus. E aqui, como eu falei um pouco dos meus testemunhos, eu fui idólatra, ok? Então isso é uma coisa que Deus condena. E tem outros versículos, se eu não me engano, eu não vou lembrar a passagem aqui, que fala sobre essa parte oculta que eu mexi na parte do espiritismo. Isso também não agrada a Deus. Isso não agrada a Deus. Então, se eu voltar para tudo isso, eu vou ter a minha vida salva realmente, mesmo que eu esteja hoje na igreja confessando, falando de Cristo. Vocês não me conhecem. Desde 2010, eu mudei minhas camisas. Todas elas eu mando bordar uma mensagem de Deus. Eu ando com essas camisas. Eu mesmo que eu faça isso, eu continuo na igreja, continuo lendo a Bíblia, eu já li ela 4 vezes, completa. Hoje estou começando, vou focar um pouco mais agora no Apocalipse, no Novo Testamento. Já estou pela 5ª vez neles. Então, se mesmo que eu persista nisso, de voltar para o mundo antigo, eu continuo salvo para sempre. Vocês têm certeza disso? Não que eu estou pedindo que vocês voltem e façam isso, mas eu estou mostrando que realmente, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Me perdoe quem acredita disso e não concorda com o que eu falo, mas isso é a pura verdade, porque não podemos voltar. Nós temos que seguir em frente, esquecer o passado. Eu lembro do passado, como eu falei um pouco do meu testemunho aqui, para dar testemunho, para ver o que Deus fez na minha vida, a obra que Ele fez na minha vida. Ele me libertou de tudo isso. Por que eu vou voltar para aquele mundo, vou desagradar Ele, vou perder a graça que Ele me deu, foi da salvação.
Não posso fazer isso. Então, me perdoe mais uma vez que acredita, uma vez salvo, salvo para sempre. Porque esse é engano do inimigo na sua vida. Faça a tua obra, caminhe junto a Cristo. Junto a Cristo. Faça o que ele pede nas Escrituras. Entre no caminho correto e esqueça o resto. Ok?